Vamos passar para o quinto capítulo do 10º ano e vamos falar sobre lugares geométricos. Essencialmente são três conceitos que vão ser definidos, quer no plano, quer no espaço. O primeiro conceito diz respeito à distância entre dois pontos. Por exemplo, imaginem que eu defino aqui um ponto A como sendo o ponto 1 menos 3 e o ponto B como sendo o ponto 0, 4. E eu quero saber qual é a distância que vai desde o A até o B. Então a fórmula associada à distância que vai entre dois pontos é a seguinte. Fazemos a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Se quiserem ver de onde é que esta fórmula é deduzida, essencialmente o que se faz aqui é aplicar um teorema de Pitágoras no triângulo definido por esses mesmos dois pontos. Eu já passo a mostrar depois no referencial. Mas, por exemplo, para este exercício aqui, então a distância será a raiz quadrada de 0 menos 1 ao quadrado mais 4 menos 3 ao quadrado. Portanto, no nosso caso ficaria menos 1 ao quadrado é 1 e aqui dá 7 ao quadrado que dá 49. Isto vai dar raiz de 50 que se pode tentar decompor, embora aqui dá para simplificar um bocadinho. Fica 5 raiz de 2. Já agora, volto a repetir, convém vocês saberem simplificar estas expressões com raízes, está bem? Isto foi dado logo no início do 10º ano, convém saber decompor em fatores e a partir daí sacar os números que para fora da raiz. Neste caso, o 5 podia-se passar para fora. Eu disse que ia ver como é que isto se fazia se fôssemos tentar deduzir esta fórmula, onde é que esta fórmula vem. Portanto, temos o ponto 1 menos 3, que está aqui, o afixo do ponto A, e temos o ponto 0,4, que, por exemplo, está 1, 2, 3, 4, mais ou menos aqui. O que se faz é constrói-se o triângulo retângulo que se obtém a partir destes pontos. Portanto, é este triângulozito aqui. Cá ver se estivesse um bocadinho bem desenhado. E o triângulo retângulo tem como catetos este vale 7 e este vale 1. Então, no fundo, esta hipotenusa aqui vai valer a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Porquê? Porque a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, no fundo, esta forma acaba por se deduzir a partir do triângulo que é construído, o triângulo retângulo que é construído a partir desses dois pontos. É óbvio que vocês não precisam andar sempre a fazer isto. Agora podem perfeitamente chegar aqui e obter o resultado a partir da fórmula e escusam de estar a fazer sempre o desenho para conseguirem resolver este tipo de situações. Portanto, esta é a primeira descrição. Vamos à segunda, que é a circunferência. Aqui, circunferência e círculo, a diferença é muito pequena, está apenas aqui entre o igual e o menor ou igual. Já agora recordar, a circunferência é apenas a linha. É a linha que é constituída por todos os pontos que estão à mesma distância de uma certa origem. Portanto, o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de um certo ponto A, e esta distância é fixa, é o dito raio, vocês já ouviram falar disto de certeza absoluta, isto é chamada a circunferência. O círculo contém a circunferência, mas também o interior da mesma, por isso é que se mete o menor ou igual. Se nós, por exemplo, quiséssemos definir o exterior do círculo, então metíamos aqui o maior. O exterior, neste caso, não inclui a linha. Se metêssemos maior ou igual, já incluiríamos a linha. Pronto, mas a forma, no fundo, é x menos x1 ao quadrado mais y menos y1 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Por exemplo, uma circunferência que tenha como centro o ponto 1, 3 e o raio seja igual a 2, fica com esta expressão. X menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que neste caso era 4. E também convém vocês não só saberem fazer, definirem a condição, mas também olhar para a condição e sacar a informação necessária. Por exemplo, imaginem que temos isto. Qual é o centro e qual é o raio desta circunferência? O raio é simples. Se aqui está o raio ao quadrado, então a raiz de 9 há de ser o valor do raio. Ou seja, neste caso, o raio é 3. Se eu quisesse calcular o centro, notem que trocamos sempre de sinal quando se passa para a condição. Então, o centro, há a tentação no início de dizer o centro é o ponto 3 menos 2. Não, é o contrário. É o ponto menos 3, 2, porque na expressão trocamos de sinal. Finalmente, a última condição é a mediatriz.
Como é que se define a mediatriz? Já agora, o que é a mediatriz? Vocês falaram disto também, provavelmente no 8º ano. A mediatriz é o segmento que contém todos os pontos, é a reta, que contém todos os pontos que estão à mesma distância de um certo ponto A e de um ponto B. Isto desenhava-se com o recurso ao compasso. A gente abriria o compasso um bocadinho mais de metade da distância desde o A até o B, metíamos o bico do compasso em cada um dos pontos, fazíamos assim 2 arcositos e depois era só unir este segmento a partir, unir estes 2 pontos. Está bem? Era basicamente isto. Isto é a mediatriz. Também se pode pensar na mediatriz como a reta que é perpendicular ao segmento definido pelos pontos A e pelo ponto B, faz aqui um ângulo de 90 graus, e que passa no meio desse mesmo segmento. Mas, essencialmente, a mediatriz é constituída por todos os pontos que estão à mesma distância do A e do B. Qual é a definição da mediatriz? Aqui já entram um bocadinho os casos notáveis. Temos aqui x menos 1 ao quadrado mais y menos y ao quadrado igual a x menos x2 ao quadrado mais y menos y2 ao quadrado, em que este x1, y1 e este x2, y2 são os 2 pontos que definem essa mesma mediatriz. Eu vou já passar a um exemplo e depois vou ver como é que isto se faz no plano. Tá bem? Vamos ver como é que isto depois se obtém olhando para o plano. Então a primeira coisa será definir os 2 pontos. Vamos considerar o ponto A como sendo o ponto 7 menos 4 e o ponto B como sendo o ponto 3, 5. Isto é uma excelente revisão. Até vou meter aqui um 0 para ser um bocadinho diferente. Para estarem aqui os números positivos, números negativos e também o 0. Então, como é que se define a mediatriz? Será x menos 7 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado. Porquê mais? Porque é sempre ao contrário das coordenadas dos pontos. E do outro lado fica x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. E agora é só desenvolver os casos notáveis. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E finalmente os 2 casos notáveis deste lado. Aqui não é preciso fazer o caso notável, está bem? Y menos 0 ao quadrado dá simplesmente y ao quadrado. E agora podemos cortar aqui umas quantas condições, umas quantas expressões, e normalmente o que se faz aqui, pelo menos de acordo com o que eu tenho visto nas soluções, normalmente isola-se o y, para ficar uma coisa deste género. Y igual a mx mais b, isto vai fazer sentido mais tarde, isto é a equação reduzida da reta, se não também podem passar tudo para um lado e ficar igual a 0, isto agora depende muito da maneira como o vosso professor resolve isto. Eu vou isolar o y deste lado, portanto do outro fico com menos 6x mais 14x, menos 16, menos 49, mais 9. Portanto, fica 8y igual a 12x. E deste lado fica menos 40, menos 16 dá menos 56. E agora é só passar para lá o 8 a dividir. Divide este e divide este. E ficamos com a expressão devidamente isolada. Isto dá para simplificar um bocadinho mais. Aqui dá para dividir por 4. Ou seja, isto vai dar 3 sobre 2x. E deste lado, creio que também dá para dividir por 4, porque dá 28 e depois dá 14. Até dá para dividir por 8. Isto dá 7. Exatamente. 56 a dividir por 8 dá 7. Então, está obtida a equação da mediatriz. Está bem? Se passassem tudo para um lado e ficar igual a 0, provavelmente também não estaria errado. Isto agora depende muito, como eu disse há pouco, do critério que o vosso professor tiver a utilizar. Últimas considerações, ainda sobre a parte teórica. Depois já vou fazer um exercíciozito com isto. O que é que acontece no espaço? Qual é a diferença? No espaço é só juntar-lhe o z. O resto é tudo igual. Quando se fala de distância, junta-se-lhe a condição com o z. Já não se fala de circunferência nem de círculo, mas fala-se de superfície esférica, que é uma espécie, imaginem a casca de uma laranja, e a esfera, que é a laranja toda, a casca e o seu interior. E finalmente, em vez de mediatriz, fala-se de plano mediador. Okay? Porque já não vai ser uma reta, vai ser um plano. Se pensarmos no espaço, se tivermos 2 pontos, os pontos estão à mesma distância do A e do B, formam no fundo um plano que passa mesmo no meio destes 2 pontos, está bem? Portanto, se vocês, por exemplo, pegarem numa caneta e vejam se conseguem fazer isto, que é para terem uma ideia tridimensional do plano mediador, façam um furo numa folha de papel com uma caneta
e atravessem a caneta nessa mesma folha de papel até a folha de papel ficar a meio. Portanto, a folha de papel tem que ficar perpendicular à caneta, está bem? Isso é o plano mediador definido pelos dois pontos que serão as pontas da caneta, está bem? A parte da frente e a parte de trás da caneta. Isso, eu costumo fazer isso com os meus alunos, faço sempre um furo na folha, porque é sempre bom ter uma ideia tridimensional deste tipo de figuras. Vou só resolver aqui um exercíciozito, até uma aplicação deste mesmo tipo de conceitos. Eu estou a resolver aqui um exercício em que nos dão um determinado desenho e depois pedem para definir qual é a condição que está associada a esse mesmo desenho. Há muito tipo de exercícios diferentes com este tipo de aplicações. Por exemplo, se nós olharmos aqui para o 7.3, nós temos uma condição que tem 3 paredes. Não é? Lembram-se de eu ter dito aqui numas aulas atrás, quando estive a falar dos domínios nos planos, que se tivéssemos um bloco apenas, um bloco, neste caso, este 7.3 tem aqui um bloco que é definido por 4 paredes. Esta e esta. Vamos começar com a parede de baixo. A parede de baixo é um círculo centrado no ponto 0, 0. Então fica x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Como o círculo é menor ou igual e o raio é 3. Portanto fica 3 ao quadrado, que é 9. E agora vou tentar definir as outras duas paredes. Esta aqui, esta que está do meu lado esquerdo, é a parte exterior de uma circunferência, portanto vai ficar maior ou igual, em que o centro é o ponto menos 3, 3. Então fica x mais 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, como é para fora, é maior ou igual do que o raio ao quadrado, e o raio também volta a ser 3. Esta condição aqui que está do lado direito em cima também é a parte exterior. O raio também é 3, o centro é que muda, é o ponto 3, 3. X menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Não se costuma desenvolver os casos notáveis para o caso da circunferência. Fica mais simples a expressão aqui. Aqui o que se podia fazer era, isto tirava-se, está bem? Ficava simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 9. Portanto, treinem, o meu conselho inicialmente é, primeiro treinem só distâncias, depois treinem só circunferências, depois treinem só mediatrizes e depois lá mais para a frente sim, juntem exercícios, vejam exercícios em que têm mais do que essas condições, 2 ou 3 condições dessas, está bem? E treinem, claro, no plano e no espaço. Na próxima aula já vamos começar a falar um pouco sobre vetores. Fiquem bem.